Eu sei que amanhã é Vasco contra Sport, mas eu preciso te fazer uma pergunta no início desse vídeo. Posso chegar perto? Fica assustado não. Vamos lá. Você acha o Vasco pior que o Santos? Acha? Não? Porque assim, para não ter debate, eu venho falando o seguinte: Santos, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, mesmo nível. Para não ter debate. Ah, o elenco é melhor. Ah, a defesa é isso. Ah, o ataque é aquilo. Ah, a gente tem um 9. Para não ter debate. Mesmo nível. Por que, Thiagão, você está falando isso? Porque vem o Neymar e larga essa. A gente vai debater aqui. Não concordo. Não concordo. Vamos debater. Nesse sentido, quero trazer aqui um jornalista que trabalha com o Thiago Live, faz live lá, o Canedo. Ele torce para o Flucê. E ele veio assim, com um pensamento muito interessante. Tiram o Vasco para a merda. Falando do atual elenco desse momento no Campeonato Brasileiro, muito interessante também pra gente debater. Ó, Queimados, como é que é? Aí chamaram o Creu. Pô, ficou espontâneo, né? Vou tirar não, mano. Que isso? Será que vai parar aqui na minha janela mesmo? Tremendo tudo? Ah, vai com Deus, pô. Que isso, Creu? Porque o cara tá no tempo das cavernas. Mas, família, seguindo aqui, vamos falar muito... Ficou muito espontâneo, não vou tirar não, mano. Seguindo aqui, vamos falar também sobre o confronto contra o Sport, jogo importante. Amanhã até reagir já alguns torcedores do Sport lá no canal novo. Vai sair amanhã às 8 horas, mas eu vou trazer aqui um corte dele falando do esquema do Sport, dos desfalques e... tá sonhando com Pablo Verrete, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa informação aqui do Joel Silva, que eu custo acreditar. Não na informação, tô dizendo que ele tá mentindo não, tá? Mas olha só, Lloyd Augusto e Jean Davi têm treinado bem, mas não conseguem desempenhar em campo. O que você entende disso aqui? Complicado, né? Caramba, cara, que situação, hein, família vascaína. E assim, um setor do campo que é interessante, né? Que é bom você ter opções. A gente viu aí no jogo contra o Corinthians. Com certeza, né? A gente vem comentando sobre isso. A cada 3 dias, basicamente, o Vasco vai estar em campo. Então você precisa, claro, né, de jogadores, de opções. E o Lloyd Augusto e o Jean Davi não passam confiança nenhuma, né? O Jean Davi devagar, lento, tecnicamente falando também, bem abaixo. O Lloyd Augusto, a mesma coisa. É aquela resenha, um amigo até me lembrou recentemente, né? Lembra na época do Emerson Rodrigues? Que eu falava isso aqui, ó. Se o Vasco não consegue, na base, achar um jogador do nível do Emerson Rodrigues, a família do céu, tem alguma coisa errada. Pode fechar a base. E a mesma coisa eu tenho que falar do Jean Davi e do Lloyd. Tem alguma coisa errada na base do Vasco. Você não consegue achar um jogador do nível do Jean Davi, do Lloyd Augusto, esquece. Esquece. O trabalho está sendo mal feito. Com certeza. Então, assim, é difícil de acreditar, né? Que esses jogadores estão performando ou o nosso elenco realmente não está trabalhando bem. Porque o Lloyd e o Jean Davi estão se destacando nos treinos, é isso? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mas, assim, claro que eu tô aqui brincando, torço muito, né, pro Jean Davi. Jean Davi eu acho muito difícil. O Lloyd, né? Porque o Lloyd, ele vai ter oportunidades por essa carência que o Vasco tem de ter um atacante de velocidade, de força física. Porque o Vasco tem o Nuno, Garré e o Adson. Mesmo estilo. Mesmo estilo. Então você tem o Ryan, que quebra o galho, não gosta do Ryan pelo lado, e você só tem o Lloyd, esse jogador. A galera brincava aqui comigo: Thiago, tu é primo do Alegria, tu é irmão do Alegria. Eu pedia muito Alegria na época que não tinha ninguém. A galera ficava me zoando nesse sentido. E o Alegria que voltou pra base. Ele é o mesmo estilo do Lloyd, né? Atacante de atacar espaço. Que também não vai ter oportunidade. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né, família vascaína. É uma característica que faz falta, né? Principalmente para jogos fora de casa, que de repente você baixa as linhas e tem esse jogador para arrancar, né, para você fazer um lançamento, ganhar em velocidade. É interessante, e o Vasco não tem esse jogador. Eu não acho o Nuno e nem o Garré lentos, tá? Eles têm uma boa velocidade, mas não tem essa característica, né, que o Lloyd tem, mas não consegue agregar nesse momento. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre um desfalque, né, contra o Sport. Tá na tela, ó. Fora do jogo, Maurício Lemos será desfalque no Vasco contra o Sport. O zagueiro sofreu uma fratura na costela
não é algo grave, mas será preservado no duelo deste sábado. Poxa, eu lembro do lance, né? O joelho, eu acho que do atacante lá do time da Venezuela bateu aqui na costela dele, foi um lance feio, então ele tá fora aí dessa partida. Tá aqui também, né, na matéria, na informação do Vene Casagrande, que o Lucas Freitas e o Oliveira brigam pela vaga, né? O Oliveira começou como titular, teve uma lesão, o Freitas assumiu, na minha opinião, uma falha aqui, outra falha ali nos jogos contra o Flamengo, né? Mas ele estava bem, com personalidade. Mas, meu Deus do céu, contra o Corinthians. Meu Deus do céu. Vocês podem jogar na minha cara, que no início do Brasileirão, né? Eu tava aqui, não mexeria na zaga, Freitas, vou botar o Maurício Lemos. E o Maurício Lemos, de fato, né, tá jogando bem. Então, o Carille, coberto de razão nesse sentido. O Freitas fez uma partida pavorosa contra o Corinthians. Poxa, a gente não pode julgar o cara só por uma partida. Entre Freitas e Oliveira, eu acho que o Freitas fez mais pelo Vasco, então merece ser titular nesse jogo contra o Sport. Quero saber a sua opinião. O fato também do Freitas ser canhoto, eu acho que contribui também nesse sentido, família vascaína. Seguindo, para a gente falar sobre essa declaração do Neymar, lá na Cazé TV, falando que o Santos vai brigar na parte de cima da tabela, que acha que tem 3 clubes à frente do Santos, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, e tem times do mesmo nível do Santos. Você acha que ele falou do Vasco? Claro que não. Melhor que eu, vou deixar aqui o Neymar falar sobre isso, e também já vou passar o Canedo, que é um jornalista que trabalha lá com o Thiago Leifert, torce para o Fluminense, falando que a galera, e aí a gente pode citar também alguns vascaínos, né? Tiram o Vasco para a merda, muito pelo histórico recente. Mas nesse momento, o Vasco tem um elenco para competir, segundo ele. Olha só. Agora, moleque, aquela expectativa do Santos para o Brasileirão, briga na tabela de cima, briga para ser campeão, como que você vê o Santos nessa temporada? Cara, nosso time tá bem fortalecido, tá voltando a ser o Santos, né? Muitos investimentos, é um time muito novo, é um treinador novo que tem as suas ideias, então as coisas requer tempo para as coisas encaixarem, né? Tivemos o Paulista como base para o brasileiro, tenho certeza que a gente vai fazer um brasileiro surpreendente, a gente tem jogadores e uma equipe muito forte, e com certeza a gente vai brigar lá na tabela de cima. E na sua opinião, Neymar, na telinha da Cazé TV, você citaria 3 times favoritos a ser campeão brasileiro? Cara, hoje vejo que tem alguns times que estão, para mim, na minha opinião, iguais ao Santos, e tem outros times que estão acima. Eu acho que o Palmeiras é por estar jogando há muito tempo junto, por ter o seu treinador há muito tempo já no clube. Flamengo, pelo elenco que tem. Base também, né? Pelo Felipe Luiz também, que é um grande treinador. E o terceiro time, acho que é o Botafogo. O Botafogo também fez um grande ano passado. E esse ano, acho que manteve a base. E também tem outros times também que vêm ali para brigar, que é o Inter, Atlético Mineiro, então esse Corinthians. Então são esses times que estão ali, né, juntamente com o Santos. No ano passado, nos outros anos, então nem se fala, mas tinha muita gente no Vasco que não tinha altura de dar. De estar no clube do tamanho do Vasco. Era normal o passe sair ruim. Agora é isso. Acho que a gente no automático, a gente como um todo, tira o Vasco pra merda porque nas avaliações pré-campeonato, porque o Vasco maltratou muito mal o seu torcedor nos últimos anos. Então, quando o Vasco termina um campeonato, foi muito engraçado até, na última rodada do Brasileirão, fui assistir, posso falar aqui o nome? E aí foram torcedores de todos os clubes lá. E, o tricolor tava assim, né? Na última rodada, passando mal. O vascaíno, tranquilão. O vascaíno, eu não sei, cara, é muito bom. Como é que é essa sensação aí de estar na última rodada? Porque eu não sabia o que era isso. Então, o Vasco acostumou muito mal, que a galera no automático tirou o time pra merda, não a instituição, o time. Por isso, a gente achar que o Vasco vai sempre disputar contra o rebaixamento. Boas contratações na janela, aparentemente. Assim, o Garré jogou menos, mas o Nuno jogou muito bem. Esse Lloyd a gente ainda talvez não sabe o que esperar, mas se ele criar um salseiro no segundo tempo, beleza. Já tá ótimo. Volta do Adson, Paulinho, Jair no meio, o Coutinho melhorando, o Paê melhorando. Assim, é uma janela de evolução muito alta. Olha o salto de qualidade que o Vasco dá, cara. Eu falo aqui com vocês que em termos de talento, de qualidade, esquece parte física. O Coutinho só perde pro Neymar. Neymar é um outro nível, tá? Mas, assim, ele não tá com aquela condição física para meter uma dessa, né? De repente, tem sequência, talento, não dá para falar. E aí sim aumenta muito, né, o nível do Santos. Eu não sei a esse ponto aí que ele tá comentando, de brigar na parte de cima da tabela, porque o Santos continua com o Zé Ivaldo na zaga, com o Gil em final de carreira, JP Sherman, que eu vi aí que vai ser barrado, lateral esquerdo até tá jogando direitinho, João Schmidt, né? Quem é o outro lá, uma joia da base lá, bom de bola mesmo. Oxe, não dá, calma, sabe? Calma. E pegando esse gancho ali do que o Canedo falou, eu venho debatendo muito isso aqui, né?
com vocês, né? Recentemente o Pedrinho deu essa declaração, perdão, que ainda repercute, né? Que pressiona o Fábio Carille. Eu também acho essa questão que está entre os 8 e tudo mais, mas ele deixa bem claro, se o time performar, senão, né, vai ter dificuldade. Ele fala sobre isso. E eu também acho, e venho falando isso aqui, que o Vasco tem time para competir com qualquer um. Inclusive, cobro o Carille nesse sentido, porque acho que o Vasco tem condições de entregar mais. Eu sou chato, eu falo isso o tempo todo. Provavelmente, no momento que eu falar isso, você vai sair do vídeo, que você não aguenta mais, só eu falo isso. Mas, gente, eu tenho que falar. Se o Paiva era cobrado no ano passado, o Vasco poderia entregar mais com ele. E eu acho que o elenco do Vasco era muito inferior a esse que o Carille tem. A galera cobrava o Paiva, por que eu não posso cobrar o Carille nesse momento? Já que ele tem Paulinho, já que ele tem Tietê, já que ele tem Nuno, já que ele tem Garré. Na reta final o Paiva tinha isso. O Paiva tinha o Bumita improvisado. O Paiva tinha Jean Davi, Emerson Rodrigues, no meio campo ali, Souza, Esforza, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Carille tem muito mais opções. Então esse time tem que produzir mais do que, por exemplo, o Vasco do Paiva. Não concorda comigo, não? Minhas vezes estão aqui, né? Porque não faz sentido o que eu tô falando? É claro, poxa. E defensivamente o Carille tem que ajustar esse time, cara. Não é possível, o Vasco não pode tomar essa quantidade de gols, principalmente esses gols de fubá, dentro do doce. Que, claro, é uma responsabilidade dele e, claro, também dos jogadores do Vasco. Então eu entendo que esse papo aí do Neymar não cola, mas ele pode, claro, falar o que ele quiser. Então se ele tá falando isso, cara, me dá o direito de eu concordar com o Pedrinho também. Porque eu acho, pra não gerar debate, pra ninguém ficar puto aqui, Thiago, você é Nutella, Thiago, você é carente, você tá falando mal do Vasco, pra não gerar esse debate, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Vasco. Mesmo nível. Mesmo nível. Não dá pra tirar o Vasco pra merda esse ano. Até você que acha que o time do Vasco é ruim, vê o Cruzeiro jogando. Vê o Grêmio jogando. Vê o Santos jogando. Não dá. Agora, concordo com ele, que o Flamengo tá acima do Vasco. O Inter tá acima do Vasco. Botafogo é clássico, de repente, principalmente em casa, assim a gente consegue igualar. Apesar que o Pedrinho acabou vendendo esse jogo pra Brasília, não é isso? Então é mais complicado. Em casa eu acho que a gente consegue igualar com o Botafogo, porque o Vasco não tem esse medo do Botafogo. Contra o Flamengo, me dói falar isso, mas jogadores do Vasco têm um certo medo. Espero que isso acabe na 5ª rodada. Então assim, me dá o direito de pensar também. Agora, claro, o meu treinador tem que realmente melhorar o time, fazer esse time performar. Mas é isso, sem resenha, sem pensar, sem entrar no mundo da Disney, o Vasco tem time, na minha visão, para não sofrer nesse campeonato brasileiro, família. Porque o Vasco hoje não performa pior que o Cruzeiro, que o Grêmio e que o próprio Santos. Entende? Concorda comigo? Não discorda? Quero saber a sua opinião. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Sport, e aí eu quero trazer esse torcedor do Sport aqui falando de um desfalque já confirmado, que é o lateral esquerdo, e aí tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros ou improvisar um zagueiro como lateral esquerdo, e aí o torcedor fala muito nesse sentido. Se jogar dessa forma, é certo. Pirata vai guardar. Olha só, é rápido. E o Sport jogar com 3 zagueiros. O grande problema não é nem esse. O problema é que na zaga vai ser Lucas Cunha ou Antônio Carlos. Aí é um cenário desesperador. Faz alguma coisa. Porque assim, ter Chico do lateral esquerdo e Lucas Cunha na zaga é gol de Verratti. Mais uma vez, lógico, quando a gente for fazer uma análise aqui pré-jogo, no dia do jogo, a gente traz uma análise até mais profunda, mas, cara, botar Chico na lateral esquerda e colocar Lucas Cunha na zaga pelo setor esquerdo é gol de Verratti de certeza, gente. Assim, é certeza absoluta. Verratti, não tem como te secar, irmão. Amanhã é caixa. É caixa. Família, mas eu tava acompanhando alguns vídeos, né, lives de jornalistas, torcedores do esporte, provavelmente, tá? Acontecer exatamente o que ele teme em relação ao Verratti. Colocar um zagueiro como lateral esquerdo, que é o Chico, que me parece que jogou bem também contra o Sport. Está aqui o campinho, ó. Kaique França, né, o goleiro, Lucas Cunha, João Silva e Hereda como lateral direito. E aí tem aqui o improviso do Chico como lateral esquerdo. E como ele disse aí, é onde, né, essa dupla de zaga aqui não passa tanta confiança e o Verratti pode aproveitar. No meio-campo tem um tal de Rivera, Christian Rivera. Eu até falei isso no canal lá do Gigante News TV. Eu tava vendo um influenciador que fala de futebol de um modo geral e ele tava elogiando muito esse volante aqui, que joga muita bola. Vamos ver. Duqueiroz como primeiro volante. Sérgio Oliveira, que eu acho que é o português, né? Lucas Lima, Barleta e Pablo. E aí tem até uma variação que ele mostrou aí, eu vou mostrar o segundo campinho, que o Sport joga num 4-3-3, mas tem aquela variação que eu mostrei no início, né? O Lucas Lima faz o meio com o Sérgio Oliveira, e aí fica ali um 4-4-2. Tem essa variação. Porque assim, entendo que se o Lucas Lima marcar lateral, principalmente aqui, desse modo aqui, vai marcar o Piton.
o Vasco pode se criar por ali, né? Dobrar com o Nuno, com o Piton, com o time que encosta por ali. Se não tiver uma ajuda, se depender do Lucas Lima para marcar, o Vasco vai construir. O Vasco vai chegar pelo lado esquerdo, família vascaína. E o provável Vasco, né? Léo Jardim, João Vitor, provavelmente eu acho que vai ser o Freitas, PH, Piton, Hugo Moura, pelo que eu vi, o Carille deve seguir com o Tietê, Coutinho, Garré, Nuno e Verrete, família vascaína. É isso, cara. Ó, eu não acompanhei o Sport, não assisti nenhuma partida. Entendo que o Sport no Campeonato Brasileiro tá competindo, né? Empatou com o São Paulo e o placar moral contra o Palmeiras foi 1-1, pênalti ridículo. Mas também esse Sport perdeu pro Retrô na final do estadual e só foi campeão dos pênaltis, dentro de casa, me parece. Então, qual o Sport que o Vasco vai encarar? A princípio aqui, cara, analisando o comando de ataque, pô, o Pablo é um jogador experiente, mas pelo amor de Deus, tem que, né, pode dar mole pro Pablo. O Barleta é o jogador mais rápido que eles têm aqui na frente, é o jogador que vai puxar o contra-ataque, ele tem velocidade, né, aquele que passou no São Bernardo, aí foi pro Corinthians, Ceará, e agora parece que se firmou, é o único jogador de velocidade, assim, pelo menos que eu conheço aqui, né, não sei a característica do Sérgio Oliveira, desse Rivera, eu acho que é só o Barleta que é esse jogador de atacar espaço, tem que estar de olho também. Assim, cara, no papel, poxa, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas no papel a gente entende que o Vasco é muito favorito, né? Contra o Sport. Agora tem que performar, tem que jogar bola. Não pode, por exemplo, jogar o que jogou contra o Puerto Cabello. Teve chance? Caixa. Guarda. Porque o Sport é mais qualificado, bem mais qualificado do que o time da Venezuela. Então se você der espaço, vai puxar um contra-ataque, de repente vai lá, guarda um, aí, meu irmão, aí vão fechar a casinha lá e vai ficar difícil. Então é bom o Vasco sair na frente. Teve a oportunidade? Guarda para não sofrer, né, dentro de casa. É muito importante o Vasco ganhar esses 3 pontos, porque o Vasco depois tem um jogo fora de casa contra o Ceará. E aí o Vasco jogaria, né, 2 jogos em casa, contra Flamengo e Palmeiras. Mas, né, vai jogar no Maracanã, que é fora, na minha opinião, e vender o mando contra o Palmeiras. Então, olha a importância da vitória amanhã. Fui, família. Tamo junto.